Na Escola Municipal Anita Faria Amaral, mais de 300 alunos do 6º ao 9º ano participaram de uma atividade diferenciada. O estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, em miúdos, deu vida aos trabalhos que estão expostos pelo prédio. Com certeza foi muito gratificante, né? Toda proposta externa ela é sempre muito gratificante, ela contribui bastante para o crescimento dos nossos alunos, eles se envolvem muito em toda a proposta mais dinâmica, onde eles têm a oportunidade de conhecer os direitos, os deveres, né? Então foi muito importante os professores trabalharem com esse tema com eles, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. É sempre muito bom eles poderem estar analisando todo esse material, né? Professores e alunos utilizaram a criatividade para pôr em prática o aprendizado. Aqui eu e o meu amigo desenhamos um barco, onde esse barco representa nós. E essa ilha que nós desenhamos representa meio que o nosso nascimento. Esse nascimento, depois que a gente nasce e forma o barco, tem os marinheiros, que seriam a nossa família. Só que esse barco não é formado por nossa família, nossos amigos, nossos sonhos. E cada madeira desse barco, como se fosse o nosso sentimento, um sentimento nosso. Mas se uma madeira desse barco for destruída, tem alguém para consertar, que são os marinheiros. E esse barco tem uma âncora. Se você jogar essa âncora, você vai ficar parado. Se você não continuar, você vai ficar para sempre no mesmo lugar. É mais fácil você jogar a âncora do que puxar ela. Para puxar, você precisa ter força de vontade e percorrer atrás dos seus sonhos. E qual que é a relação, então, que esse desenho que você fez tem com o Estatuto da Criança? Bom, o Estatuto da Criança é formado por direitos e deveres, mas ele também é formado por sonhos. E se nós não percorrermos atrás desses sonhos, a gente vai ficar, igual eu falei, da âncora, vamos ficar parados para sempre. Então, para a gente correr atrás desses nossos sonhos, nossos direitos, a gente tem que fazer os nossos deveres. A professora Lourdes pediu para a gente formular perguntas e fazer vários questionários sobre o ECA. Então a gente não só leu o estatuto e apenas tirou uma conclusão. A gente aprofundou no estatuto, nas leis e fizemos também cartazes para mostrar os direitos e os deveres que o ECA nos propõe. Nós representamos que o ECA dá direito à vacina, à moradia, aos estudos, também dá os nossos deveres. Por exemplo, a gente tem o dever de respeitar o próximo e colaborar em conjunto com a sociedade. Eu aprendi, não só individualmente, mas coletivamente, que todos nós temos nossos deveres e nossos direitos. Então, assim como nós temos os deveres de moradia, de vacina e etc., a gente também temos de cumprir nossos deveres, como respeitar os professores, respeitar os alunos e também todo mundo à nossa volta. No primeiro momento, eles leram, né, o livro sobre o Estatuto e nós fizemos rodas de conversa, eles fizeram questionamentos, fizeram slides, fizeram cartazes e foram questionando os colegas sobre os direitos e deveres. E assim, foi muito importante porque através desse trabalho, eles ficaram cientes, né, dos direitos e deveres. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para garantir os direitos e proteção da criança e do adolescente. E assim, no momento de desenvolvimento do aluno psicológico, físico, moral e social, né? Então, isso aí vem a colocar a Constituição em prática. E o aluno, estando ciente dos seus direitos, quais são os direitos dele? Direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à convivência familiar e os seus deveres, que é respeitar os adultos, respeitar os outros, respeitar os professores, os educadores. Então, assim, foi um trabalho que eles se envolveram, se empenharam, muito importante. Já na Escola Municipal Dr. Vasconcelos Costa, professores e alunos contam que criaram uma gincana. Em setembro, a gente iniciou uma gincana, onde estava incluso, né, envolvendo o tema ECA. E foi importante para nós que a criançada se motivou, brincaram bastante, correram bastante atrás do assunto, estudaram o manual, que é
material de subsídio para nós. Foi divertido, a festa deles foi grande. A confecção dos cartazes valiam pontos, né, para a gincana. E cada um correu atrás tentando fazer o seu melhor. Eu deixei a criatividade deles e o momento deles. Aprendi que o ECA ele tá impondo os direitos das crianças, mas que elas também têm deveres, né? Então não são só os direitos das crianças. As crianças têm deveres como ir para a escola, ajudar os pais em casa e muitas coisas. E o que vocês fizeram no trabalho? A gente fez um cartaz falando do direito das crianças até antes de nascer e das mães quando elas estão grávidas. Eu aprendi sobre os deveres e os direitos das crianças, que as crianças têm os deveres de estudar, de ter uma família, um lar, e não é essas crianças que ficam trabalhando de semáforo. Isso não é um dever e não é permitido. Criança é para estar na escola e não estar trabalhando. E como que foi participar da gincana? Foi muito bom, muito criativo, eu me diverti bastante e o mais importante, eu aprendi muito sobre o ECA. Alguns dos trabalhos estão expostos pelos corredores e podem ser observados pelos alunos. Foi muito interessante, né? Nós tivemos trabalhos diferenciados, onde 6º e 7º anos teve gincana, e 8º e 9º, os alunos estudaram todo o material com os professores e apresentaram para as outras turmas. Então, englobou toda a escola, aprendendo, né, os direitos das crianças, dos adolescentes. Na Escola Municipal, a Natália de Lourdes Camanducaia, o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente em miúdos acabou virando um podcast, onde os alunos entrevistaram autoridades no assunto. A proposta veio da rede municipal, né, da Secretaria de Educação, e no 9º anos a gente associou a ideia do ECA em miúdos com a questão dos direitos humanos, que não eram respeitados, nem existiam, né, na época do regimes totalitários na Europa, como o nazismo e o fascismo. Então o projeto foi desenvolvido em 2 etapas. Foi desenvolvido primeiramente através de um HQ que os alunos fizeram, criando histórias, associando o período histórico em estudo com o que está lá proposto, né, no ECA. Depois, a segunda etapa foi uma roda de conversa com a participação de representantes da comunidade, da equipe de psicologia que atende a escola e os alunos, obviamente, e uma gravação de um podcast, que na verdade acabaram virando 2. O primeiro com a participação da orientadora-chefe, Alessandra Patriota, e o segundo podcast, que já está disponível nas redes sociais, no caso do meu canal no YouTube, com o promotor de justiça da Vara da Infância aqui de Pouso Alegre. Foi uma experiência muito legal e o primeiro trabalho eu gostei muito porque eu gosto de escrever e criar histórias e desde pequenininho eu sempre escrevi, é meu hobby. Aí quando o Anderson passou esse trabalho eu fiquei muito feliz porque também não tinha limite de linha e nada. Aí eu criei minha história lá, fiz meus desenhos, que eu também desenho, eu gosto muito de desenhar. E essa parte da roda de conversa foi interessante também introduzir os outros alunos para falar de um assunto muito importante, do ECA. E a entrevista, eu fiquei bem nervosa, mas foi bem legal conhecer a Alessandra e o Elke e o Eara lá, que é o promotor da Vara da Infância. E como que foi entrevistar o promotor? Foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha tido contato com alguém de um cargo tão alto assim. Aí, só que ele foi uma pessoa muito legal com a gente, conversou demais, ele fala bastante também, sabe explicar as coisas. Como a Isis disse, né, eu nunca pensei que eu iria ter essa oportunidade. E foi novas experiências, aprendi várias coisas que eu nem sabia que existia. E o mais importante que a gente aprendeu foi sobre o ECA, né? E foi muito interessante, que eu mesma não conhecia o ECA, então foi bem interessante. O podcast também está disponível nas redes sociais da escola. É muito importante, né, quando a gente tem esse empenho do professor, né, em trabalhar um tema tão importante que a educação pede para a gente trabalhar. E a gente percebe, né, que assim, a união, né, do trabalho do professor e o empenho também dos alunos, né, de fazer um bom trabalho e trazer, né, uma nova
visão dos direitos, dos deveres, aquela reflexão do que foi tão difícil antes, né? E que tantos benefícios que a gente tem hoje, né? Então é muito gratificante, né? A presença da Alessandra, a roda de conversa com os alunos, né? Até surpreendeu a gente em questão assim, da maturidade, do diálogo, dos questionamentos, né, das dúvidas deles e das coisas que acontecem no dia a dia, né? Então nós temos muitas situações de conflito na escola, de conflito na sociedade, e a gente percebe que os alunos também querem, né, encontrar uma solução, querem melhorar, né? E o retorno também, né, do promotor, e dele estar aqui. Então, essa junção da comunidade, né, de pessoas de destaque estar aqui e os alunos perceberem, né, que podem ser acolhidos, né, não é só questão de lei, mas é questão assim, da convivência, né, então quebrando vários paradigmas aí e trazendo bons resultados para a gente. Então a gente vê assim os alunos empenhados, motivados, né, num assunto tão importante que é esse. O estudo do livro de autoria de Madu Macedo, com publicação, ilustração, editoração e distribuição pela Gráfica do Senado por meio de uma parceria entre Escola do Legislativo da Câmara de Pouso Alegre e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, foi realizado em todas as escolas do município. Essa parceria com a Escola do Legislativo está sendo muito importante. Desde 2022, nós ficamos mais próximos, porque agora tem um núcleo de língua portuguesa dentro da Secretaria de Educação. Então fica mais fácil conversar com os pares, que são meus colegas, os professores em sala de aula. Então eles vão atuando e, de acordo com o que é feito um projeto dentro dos componentes curriculares, eles podem abordar todos os temas que são trazidos. Primeiramente foi o Lei Maria da Penha, depois igualdade racial e agora o ECA. O ECA para as crianças muitas vezes eram só os direitos. Agora eles aprenderam também a ter os deveres, tem as punições, tem as sanções, dependendo da idade. E muitos falam assim, não sabia disso, eles não sabiam qual a função do conselho tutelar, que é só para chamar quando bate, não é só isso. É toda a proteção que existe para o adolescente também. E aqui em Pouso Alegre, as professoras foram contextualizando, porque durante o ano tem os livros de leitura. Aproveitaram o ECA e foram contextualizando dependendo do tema. Então eles fizeram, tudo foi feito de acordo com o que cada professor achou que era viável fazer dentro da escola. Porque é um tema que a gente pensa é lei, mas a lei também pertence ao nosso cidadão, né, infanto-juvenil. Então é muito importante. E eu estou muito agradecida de poder estar vivendo esse momento, porque a gente via que a Constituição um pouco longe, né, da sala de aula, né, de lidar com ela. Para eles agora ficaram mais próximos e ficou muito bom. Eu vejo que nas escolas, os nossos alunos eles sabem muito sobre os direitos. Conhecer o direito é uma coisa muito do cotidiano, né, desses alunos. Mas os deveres é que eu vi que ele avançou, né, com a cartilha. A cartilha pôde mostrar para eles que eles também têm deveres a cumprir. E isso foi muito bom para um resultado excelente dos nossos alunos da rede municipal. Para a Escola do Legislativo é uma enorme satisfação, uma alegria muito grande ver os alunos aprendendo leis tão importantes para a sua formação cidadã e política. Eles incorporam de tal forma que eles sabem explicar, eles levam a essência dessas leis para suas famílias, para suas escolas, para a comunidade. E isso tem realmente o poder de transformação, né? De transformar os alunos em cidadãos participativos, conscientes e transformadores da realidade. A Escola do Legislativo fica muito feliz, agradece à Secretaria Municipal de Educação, aqui por meio da Maitê, da Edna, que levam um trabalho com muito afinco, com muita dedicação. E a Escola do Legislativo reforça sempre o compromisso de multiplicar e levar esse aprendizado dos livros da coleção em miúdos para todos os estudantes daqui de Pouso Alegre.